Ah, flamenguista, a rodada foi perfeita. Pós-vitória do Flamengo 3-2 dentro do Maracanã, e Palmeiras tomou um 2-1 lá pro Mirassol e estamos colados só por uma vitória, 68 pontos, e já na próxima rodada isso vai mudar, beleza? Tô aqui com o fechamento, vamos conferir essa rodada pro Flamengo, pro Mengão, e deu certo. Crédito de imagem referente ao corte, link abaixo na descrição, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho e ajuda com o like, porque eu agradeço, e bora lá. Esse cochilo que a gente teve e levou 2 gols do Santos serve sim de exemplo para as próximas rodadas e a final da Libertadores, não podemos perder o foco, mas bora lá pro vídeo. Bom, o próximo jogo é em plena data FIFA, sábado que vem. Palmeiras vai visitar o Santos na zona do rebaixamento, e o Flamengo vai visitar o Sport, que já está rebaixado, né? O Sport vai jogar a Série B. E o Cruzeiro, pós-data FIFA, vai encarar o Juventude no dia 20 de novembro. O Palmeiras depois vai receber o Vitória, ainda com os desfalques de data FIFA, porque esse jogo é um dia depois da data FIFA, assim como o Flamengo, que vai encarar o Fluminense também desfalcado, né? Como vocês devem ter visto, a CBF antecipou o jogo com o Vitória, que era na 37ª rodada, para a rodada seguinte à data FIFA. E o Cruzeiro vai receber o Corinthians. Depois, já sem os desfalques de data FIFA, o Palmeiras encara o Fluminense, o Flamengo recebe o Bragantino, o Cruzeiro visita o Ceará. Aí tem Grêmio e Palmeiras, Galo e Flamengo, já depois da final da Sul-Americana. O Galo pode jogar essa partida já campeão, mas esse jogo tem muita rivalidade. E tem Cruzeiro e Botafogo. O Palmeiras vai enfrentar o Flamengo na final da Libertadores, né? O jogo no dia 29, um sábado. E depois o Cruzeiro vai visitar o Santos na última rodada. O Palmeiras, com as mudanças, vai fazer os 2 últimos jogos dele fora de casa. Contra o Galo, na 34ª rodada, e na última rodada contra o Ceará fora. E o Flamengo vai pegar o Ceará em casa e na última rodada pega o Mirassol no Maião. E aí, Dena, o que esses jogos te dizem? Se é que te dizem, né, cara? Porque o campeonato está tão equilibrado que a gente volta à situação que tínhamos 4 rodadas atrás, que é quando o Flamengo derrota o Palmeiras no Maracanã e se iguala ao time do Abel em número de pontos, só que o Palmeiras tem uma vitória a mais. É isso que nesse momento separa o primeiro e segundo colocado. Primeiro e segundo colocado. Esse confronto adiantado da 37ª rodada, Palmeiras e Vitória, você falou da data FIFA, então o Palmeiras, se eu não me engano, são 5 desfalques. 5 e o Flamengo 7. E o Flamengo 7. Isso pode ter um peso nessa rodada e para a sequência do Campeonato Brasileiro, essa liderança. O Cruzeiro, que jogou contra o Fluminense, que empataram, para mim perde uma oportunidade de colar nos líderes do campeonato. A Ana Thaís falou dos bons jogos. Cruzeiro e Mirassol também vem fazendo bons jogos, né? Obviamente, o destaque sempre ficam ali para Palmeiras e Flamengo, por causa da rivalidade e dos últimos anos que fomentaram em relação às competições, sempre lutando para ser campeão, sendo campeão. Mas para mim, esse jogo adiantado da 37ª rodada, com os desfalques, tanto de Flamengo quanto de Palmeiras, pode de repente ditar o que vai acontecer para a reta final do Campeonato Brasileiro. Santos na Vila, não? O Santos na Vila... O Palmeiras não vai ter. Mas o Palmeiras não vai ter Santos... Flaco, Vitor Roque, Sim. Emiliano, Gustavo Gomes e o Aníbal Moreno, né? São jogadores convocados. Cara, o Santos em casa, ele conseguiu ganhar o Flamengo. Sabe assim, o Santos jogando em casa, do jeito que tem o Santos, hoje está na zona de rebaixamento. É um jogo atrasado que o Santos vai ter a oportunidade, vencendo esse jogo, tirar de repente o rival da liderança e sair da zona de rebaixamento. E o Palmeiras, depois dessa derrota, psicologicamente, a gente sabe como é que vai reagir. Eu acho que o Palmeiras, psicologicamente falando, eu venho falando que o Palmeiras assim, é o melhor time que vai reagir bem. Vai reagir bem. Mas jogar fora de casa contra o Santos com a corda no pescoço é sempre muito difícil. É que eu acho que o comportamento do Santos não vai corresponder à expectativa. Pode ser, mas assim, porque uma coisa é o Palmeiras se apresentar com todos os jogadores e tal, como foi hoje. Outra coisa é você chegar na Vila Belmiro com o Santos com a corda no pescoço, sabe? Assim, vai estar lotado, pressão, e o Palmeiras sem os seus principais jogadores. Não, e o Flamengo, o Flamengo também é sem o Alexandro, sem o Danilo, convocados para a seleção, sem Carrascal, sem Arrascaeta. Quanto o Fluminense pode fazer diferença. Quanto o Sport eu não creio que faça diferença. Sem Plata.
Pesado também, 7 desfalques. O Felipe falou do Santos. Do Santos, dos que estão lutando para não cair, é o que está tendo o pior desempenho, na minha opinião. É o que tem jogado mas pior. Mas hoje fez um primeiro tempo... O Santos tem jogado pior. Fez um do que Fortaleza, do que Vitória. Para mim tem jogado pior. Principalmente jogando em casa. Do que tem jogado pior. Eu acho que fez um primeiro tempo legal hoje contra o Flamengo, dentro da estratégia. Fez também contra o Palmeiras no meio da semana. Assim, aqui depois, se você ir de peito aberto contra o Flamengo, é você pedir para tomar... Rick, você acha que foi um problema em comum aos dois jogos? Porque o Santos pegou os líderes, né, na semana. Pegou o Palmeiras no Allianz, o Flamengo no Maracanã. E virou o primeiro tempo, assim, parecia digna a atuação. Você acha que foi um problema em comum o Santos ter atacado Palmeiras no Allianz e Flamengo hoje no Maracanã? Você não pode ir de peito aberto contra um Flamengo e contra um Palmeiras jogando em casa, né, Rizek? É claro que a condição do Santos hoje não pede para ficar só se defendendo. Ele precisa pontuar para sair dessa condição, né, do Z4. Mas quando você tem uma estratégia de você se defender, e aí quando bateu o desespero, que ele faz as trocas, né, tira até o próprio Neymar e coloca os meninos, consegue fazer 2 gols, mas dentro de uma estratégia que você consegue tirar o conforto, principalmente hoje do Flamengo. Quando você sai daquilo que foi programado, contra um time com muita qualidade, dificilmente você vai conseguir evitar o que aconteceu. Então, foram 2 jogos que demonstram, e vai enfrentar o Palmeiras agora novamente, só que em casa, que você não pode sair daquilo que você tem de maior qualidade. Se defender bem, se a gente observar hoje, os 3 volantes do Santos, na minha opinião, são grandes jogadores. Schmidt, Arão e Zé Rafael. Fizeram um primeiro tempo, assim, muito legal, muito dinâmico. Só que no segundo tempo tentaram achar que daria para vencer. Aí, meu amigo. E você, não é uma questão de você enfrentar de peito aberto o Flamengo. Eu acho que times assim, quando você joga contra um Flamengo da vida no Maracanã, você não pode se prestar a ficar o tempo todo atrás, porque senão vai acontecer o que aconteceu, que eles meteram 8 no campeonato, sabe? Vai ser um ataque contra a defesa. Eu acho que você tem que tirar eles do que eles gostam de fazer, de ter posse de bola. Então é uma faltinha aqui, não pode deixar o adversário girar. O Arrascaeta pega a bola e gira, pensa, não pode deixar. Deitou hoje de novo. Sabe, que deitou hoje de novo. Então assim, isso que não pode deixar acontecer. O Arrascaeta com um toque na bola só, ele colocou o Bruno Henrique em condições de fazer gol. Sabe, então assim, essas coisas que não podem acontecer. Então você pode sim enfrentar um Flamengo no Maracanã e tem que colocar um time um pouco mais, como pode dizer, com mais intensidade para marcar, porque se você colocar um time que fica marcando posição, fica ruim. Ainda mais com o Neymar dentro de campo. O Neymar não vai ficar marcando todo mundo, então você tem que marcar para dar bola pro Neymar, poxa. Se você olhar contra os times do G4, o Palmeiras perdeu do Cruzeiro em Minas e empatou em São Paulo, somou 1 ponto. Perdeu os 2 do Flamengo. E perdeu e empatou com o Mirassol. O Palmeiras somou contra os times do G4, ele agora já enfrentou todos os times do G4 ida e volta, ele somou 2 pontos. 2 pontos só. 2 pontos. O empate com o Cruzeiro em casa e o empate com o Mirassol em casa. Perdeu todos os outros. Mas o campeonato não é somar ponto contra o time do G4. É só uma curiosidade, que quando enfrentou a elite do campeonato, o Palmeiras foi muito mal, cara. Muito mal. Né? Vai naquela, o Cruzeiro é com os times de baixo, né? O Cruzeiro, o problema são os times de baixo. Aquelas contas que você falou. As contas que você falou. É isso, no mapeamento e pode ser campeão. Você falar isso aqui, posso pode perder. Ser campeão não mesmo. Perder do Flamengo, eu não posso perder o da galera lá de baixo. Pode ser campeão mesmo com esse desempenho ridículo. 2 pontos, cara, contra os times do G4, somando jogos de ida e volta. Era só assim, incrível. Incrível. Tem exemplo. A nossa enquete hoje é nervosa, hein? Ai. Polêmica a nossa enquete, hein? É a seguinte, o Neymar hoje saiu com 40 do segundo tempo. Tava 3-0 Flamengo. Ele saiu bravo, reclamou e foi pro vestiário. Enquete. E aí, cara, ele do vestiário viu o Santos fazer 2 gols e viveu o seu melhor momento na partida sem ele. Então a nossa pergunta é a seguinte: Neymar, nesse momento, ajuda ou atrapalha o Santos? É uma enquete nervosa, polêmica. Alguém quer dar o pitaco aqui? Eu acho que ele nunca atrapalha. É? Eu acho que o Neymar nunca atrapalha. O que a gente pode discutir é... Só que, para mim, o problema do Neymar é a questão ritmo de jogo e física. Porque o Neymar hoje, por exemplo, no primeiro tempo, todas as bolas que ele participou, ele não tocou nenhuma bola para trás nem pro lado. Tudo pra frente. Tô errado? E os caras não acompanham ele, cara. Impressionante. Todo o pensamento dele, sempre um passe vertical, sempre pra frente. E às vezes ela até espera um time pra tocar essa bola pra frente. Então, pra mim, é ritmo de jogo. Quando ele é substituído, mais ou menos na leitura lá, ele fala, pô, por que eu tô saindo? É porque tá me tirando, né, do jogo. Porque eu acho que fisicamente ele já não tava mais.
O Neymar ficou um tempão sem jogar. Então, o primeiro tempo ele até deu ritmo no jogo. O que eu achei? O Vojvoda pensou assim, cara, já era, faltou 5 minutos, tá 3-0, vou descansar o cara pra usá-lo na Vila Belmiro sábado. E ele não gostou disso aí. E Rizek, o Richarlison falou dos meninos que entraram por parte do Santos. O Felipe também abriu mão dos principais jogadores. Achando que estava resolvido. Exatamente. E tomou um susto. Né? Ele tirou o Neymar por causa da questão física, mas ele tirou, o Felipe tirou o Carrascal, tirou o Ayrton Lucas, Os tirou dois técnicos achavam que o jogo estava resolvido aos 40 do segundo tempo. Até a torcida. 3-0, Até a torcida. Até a torcida. Acharam que estava resolvido. Na hora que saiu o segundo gol, vocês meio um burburinho, sabe? Então, de fato... E foram 8 minutos de acréscimo. É isso aí. Com um susto inesperado do Flamengo, porque assim, o jogo estava fácil com 3-0. Alguém quer votar na enquete? Pode ser MST também. Pra mim, me desculpa, mas pra mim o Neymar não atrapalha nunca. Eu acho que não. Não atrapalha nunca, eu tô com o Denilson. E ele deu uma entrevista no intervalo do jogo e falou assim, o pessoal tem que me procurar mais, pô. Neymar. E o que a Ana falou assim, de fato, ele faz algumas jogadas e o pessoal não acompanha ele no raciocínio rápido. Aí já vê que ele tá... Ele faz a jogada, teve uma jogada que ele sai pelo lado esquerdo, ele consegue colocar a bola no pé do Barreal, o Barreal, ele tá esperando a bola, a devolução. O Barreal chuta a bola na perna do zagueiro. Eu acho que eu acho que ele não atrapalha, mas eu acho que os jogadores têm uma dificuldade de entender o time dele. E como ele não tem ritmo, ele não tem entrosamento com esse time. Consequentemente, parece que ele está atrapalhando, quando não é verdade. Eu acho que é falta de entrosamento mesmo com a equipe. Hoje, a gente tá falando do Neymar. O camisa 10 que brilhou hoje foi o Arrascaeta, cara. Tá louco. Exatamente. Mais um dia normal no futebol brasileiro, né? Mais um domingo do fechamento do ano dele. O Neymar é sempre assunto, sem novidades. O personagem hoje, o 10 personagem, hoje foi o Arrascaeta. Arrascaeta. Né? Tem um lance curioso, aí é a alteração. Aí é a alteração. O Guilherme sai junto com ele. Cumprimenta o Rolheiser, que entra pra fazer a função dele e vai reclamar. Você me tirou? Você me tirou? O que tá me tirando? Mas eu acho que isso aí, essa reação dele não é nem reação, assim, uma falta de respeito, como a gente já viu outras vezes, não do Neymar, mas já viu outras vezes, assim, jogador sair, jogar e xingar e sair fora. O Vinícius Júnior, recentemente. Você vê que ele sai, ele pergunta, mas por quê e tal, mas você não vê que ele, pelo menos eu não vi nenhuma imagem, ele pegar, jogar fora, xingar, sabe, assim, pelo menos eu não vi isso aí. Pra mim tem duas situações. Primeiro, o resultado, que já tava num 3-0. E segundo, o pensamento já pro próximo jogo. Porque fisicamente ele jogou até mais do que a gente esperava que ele jogasse. Eu esperava que ele fosse jogar. Eu achei que ele ia jogar até os 20, 25 do segundo tempo. Ali já tinha 40 minutos já do segundo, já no finalzinho. Falar já de que ganhou o jogo pra vocês. O Flamengo jogou bem hoje? Porque assim, o Flamengo vinha de algumas atuações assim, levantando dúvidas. O Flamengo jogou bem hoje? O Flamengo até o 3-0 estava muito melhor e jogou bem. Fez um bom jogo. Depois de uma dormida, tomou 2 gols, mas assim... O Flamengo foi bem do início ao fim. No início do primeiro tempo, principalmente os 30 primeiros minutos do primeiro tempo, o Santos foi bem. Tinha mais finalizações que, inclusive, do Flamengo. Mas o Flamengo, assim, foi um bom jogo do Flamengo. O Flamengo estava bem, o Santos também estava muito bem. Depois o Santos caiu e o Flamengo se manteve bem. Enquanto o Santos conseguia fazer o que o Felipe Melo falou no primeiro comentário ali, de marcar mais forte, estar mais próximo dos jogadores, fez um jogo equilibrado. Pode ver que os gols, no segundo tempo... A liberdade que o Santos dá pro meio-campo do Flamengo, e você vê quem acompanha nos gols o Bruno Henrique, que é a velocidade, o Willian Arão. Sim, mas ele foi pra zaga. Correndo toda hora atrás do Bruno Henrique. Aí arrebenta exatamente pro por Willian isso. Arão, você vê que de repente não tem uma situação, apesar dele ter jogado contra o Palmeiras ali na zaga, você vê que de repente não é que treina sempre. Ele treinou pra jogar de volante e acabou, teve o acontecido da lesão do Pérez, né? O Luan Pérez. Do Luan Pérez, acabou realmente, bateu a cabeça e tal, ele foi pra zaga e aconteceu o que aconteceu. Mas, de fato, você pode marcar, você pega um Flamengo, você faz o que você fez no primeiro tempo contra o Flamengo, né? De, marcar um pouquinho mais alto, marcar pressão, os jogadores saindo. Depois cansou, tudo bem, vem num bloco médio. O que não pode é você ficar num bloco baixo esperando o Flamengo. Isso aí é um suicídio. De fato é um suicídio. O Flamengo, cara, acontece isso aí, o Arrascaeta pega, dá meio passe e bota o Bruno Henrique na cara do gol. Arrasca perdeu esse pênalti, bateu na trave. Aliás, ainda assim, o torcedor do Flamengo nunca imaginou que pudesse perder o Arrascaeta, mas o contrato renovado também deve dar um alívio, porque... Tinha gente de olho, hein? Tinha gente de olho, hein? Tinha gente de olho. Gente aqui do futebol brasileiro de olho, sabe, né? Tinha gente de olho. Olhão, tá? E gente com bastante dinheiro. Tinha gente de olho. Que quer mudar o patamar do time na próxima temporada. A confiança do Arrascaeta e do time com ele é tão grande que teve uns momentos do jogo
que ele recebeu a bola, fez 2, 3 jogadas na sequência, e aí o cara abafa, né? E aí ele dava no meio de campo, os caras olhavam pra devolver pra ele e falava assim, pro outro lado. Toca porque eu tô abafado, acabei de ter uma sequência de jogadas, então o Flamengo meio que... Todas as jogadas ofensivas passam pelo pé dele, né? Uhum. Então tem hora que ele dá uma abafada e ele fala, cara, gira a bola, para, não toca mais em mim não. O Campeonato Brasileiro é o Arrascaeta. O Flamengo bem superior, como a gente falou, né? Os melhores momentos mostram isso. E um Santos atacando, como já tinha tentado fazer com o Palmeiras, tentando jogar, e assim, dando espaço para o Flamengo jogar também, porque quando você joga, você dá espaço. Né? Mas ele precisava se arriscar, né? O Santos não pode ficar só esperando, né? Ele precisa buscar ponta, ele precisa trazer confiança, não dá para ele ficar esperando. O Felipe já foi feliz em lembrar, né? Não dá para você também ficar só se defendendo contra o Flamengo. É tudo que ele quer, posse de bola, velocidade. O Flamengo jogou muito pelo lado esquerdo, né? Usa bastante o lado esquerdo, o que fez com que o Santos tivesse bastante dificuldade por ali, mas eu não imaginava o time do Vojvoda conhecendo o trabalho dele no Fortaleza. E agora, no trabalho dele no Santos, eu não imaginei que ele pudesse ficar só se defendendo contra o Flamengo, não, mesmo sabendo o risco. Ele tem que encarar, cara. Ele tá na zona de rebaixamento, não dava pra ficar esperando o Flamengo marcando a própria área, né? E tem uma coisa muito importante, um time que tá brigando pra não cair. Olha o passe do Arrascaeta, isso é de cinema, né? De primeira, eu não falo, é um passe só, ele precisa só de uma pra colocar o cara em condições de fazer gol. Agora, um time como o Santos, né, que tá brigando pra não cair, não pode tomar gol de bola parada, né? De um Flamengo, né? Assim, se o cara faz uma jogada, assim, porque tem jogadores espetaculares fazer uma jogada boa e tal, agora tomar gol de bola parada no final do primeiro tempo, isso aí desmonta qualquer coisa, né? Agora eu tenho que falar também do Pulgar, cara, assim, porque é um jogador que depois voltou, assim, da lesão dele, ajuda muito o Flamengo, sabe? Seja com bola no pé, seja pra fazer, de repente, o serviço sujo, de dar, de repente, uma chegada em um ao outro, sabe? Assim, de mostrar, de falar assim, ó, quem manda aqui no meio campo sou eu, sabe? Eu gosto muito desse jogador e quando esse jogador tá no campo, ele ajuda muito o Arrascaeta. Ajuda muito o Arrascaeta, porque ele faz o trabalho sujo, dá a bola pra um, que o Arrascaeta tá sempre em condições de pegar a bola, sabe, sustenta o meio campo, cara. Assim, é um jogador realmente que faz a diferença. Jogaram, né? E De La Cruz fez um ótimo jogo. Mais a liberdade do Arrascaeta. Mais ainda. E o juizão não deu aquele pênalti no campo, hein? Precisou do VAR, hein? Do Ilharão, na hora, hein? né? Um pênalti claro, pelo né? amor de Deus. Perto dele, né? O Felipe citou o Pulgar, o Flamengo tem que agradecer muito a seleção chilena, que é a pior da América do Sul, mas não convoca o Pulgar. O Pulgar tá fora dos planos lá. Pô, que sorte que o Flamengo deu, que o Chile, senão seria mais um desfalque. Felipe falou dos gols, né, do gol da bola parada, o Igor Vinícius dando essa assistência pro Bruno Henrique. O jogo contra o Santos, as situações completamente diferentes, os times na zona de rebaixamento, o outro lutando para ser campeão do Campeonato Brasileiro, e aí é o jogo do erro zero, né? Mas pensando... E aí você não pode cometer erros num jogo como esse, né? Então, mas pensando com a cabeça do Vojvoda, ele deve ter pensado assim, vou segurar o Flamengo no primeiro tempo, como ele fez muito bem, né? O erro fatal foi tomar o gol de bola parada, e isso foi o erro. Para o segundo tempo, ele tirar o conforto do Flamengo, enervar a torcida, começar aquela atmosfera diferente para tentar fazer o gol numa jogada ou outra. Quando acontece de tomar o primeiro gol da forma que foi, aí o segundo gol é aquilo. Quando que no primeiro tempo você viu o time do Santos correndo para trás? Em nenhum momento. Quando você tomou o primeiro gol no primeiro tempo, no segundo tempo você tem que jogar. Aí você fica exposto, aí você vai dar a arma que o Flamengo quer. Você tendo um Bruno Henrique e um Arrascaeta livre, você pedir para tomar gol. Olha o gol como que é. O Bruno Henrique tá quase na metade do campo e aí vai todo mundo correndo para trás, a última linha do Santos. Não tá mais compacta como teve no primeiro tempo. E o Arrascaeta quebra todo mundo, É outro nível. O Carrascal, né? cara. Carrascal que faz o gol, que faz o gol, o passe do Arrascaeta pro tem como rodar de novo? O Arrascaeta é esculacho esse toque. Você Lembrou lembra o passe do Veiga, né? Lembrou o passe do Veiga na Libertadores. O passe do Veiga na Libertadores, né? Isso. O jogo contra o Palmeiras parece que até uma jogada trabalhada do Flamengo, assim. Porque na ocasião foi o Pedro que faz a parede e o Arrascaeta vai pro gol. Foi. E era uma bola também no meio de campo. Que o Rossi meteu, né? E o gol, esse gol, esse passe do Arrascaeta é muito parecido. A Ana lembrou do passe do Veiga, que é perfeitamente, que tem a velocidade do Vitor Roque, acaba fazendo o gol. E esse lance agora também lembra essa jogada de saída do Pedro, que na ocasião... Esse aí? Esse tá agora? Vendo? Tá. Ele mais vem longe, receber né? essa bola... Porque o Pedro já estava no ataque. O Arrasca dá esse lançamento no campo de defesa ainda, porque né? no jogo do Flamengo e Palmeiras, o Pedro estava no meio de campo ali, ó. Sim. Dentro do círculo ali do meio de campo... Mas cadê o Zé Ivaldo?
Que saiu uma jogada treinada isso daí. Cara, eu acho que a bola do... Mas olha a linha de defesa, Fê. Mas aí... A linha de defesa lá no... Cara, é muito bem treinada essa jogada aí do Flamengo. Aí entra o que a Ana falou sobre o Neymar. O Neymar não tem isso com os companheiros dele no Santos. Se o Neymar fazer isso, ninguém vai nessa bola. Ninguém vai. Fica olhando pra ele, ver se ele não vai na bola. Mas isso ele com insistência. O Neymar tá em condição hoje de dar um passe como esse do Arrascaeta. Vocês estão vendo o Neymar fazer isso? Tá louco, Zé? Eu não tô vendo esse jogador. Só que não vai acontecer. Ele não vai dar porque ninguém vai, Zé. Eu tô vendo. Não, porque ele tem condições de dar o passe, ele tem. Não tem condições dele fazer a velocidade. Que ele tem condição, é óbvio. A gente já viu ele. Pra correr pra ele também. Hoje. Falta um Pulgar pra sustentar o meio campo pra ele. Eu não tô vendo o Neymar hoje com essa qualidade, não. Hoje. Não, eu acho que ele também não encontra essa liberdade que os caras dão também. Porque a gente tem, assim, o Neymar, ele veio pela primeira vez, assim, acho que na carreira dele, ele tá num time que tem pouco posse de bola, sabe, que não propõe jogo. Então, assim, o cara tem uma hora que ele vem lá, ele vai lá atrás para os caras não darem chutão, pra sair a bola com a bola no pé. Então, assim, é a primeira vez que acontece isso na carreira dele. E, de fato, se ele tem a oportunidade de receber a bola, ele faz isso, pô. Meio toque na bola. O negócio do Neymar não é técnico. Técnico ele vai ter até depois que parar de jogar futebol. O negócio do Neymar é físico. Fisicamente ele tem que estar bem. Pra fazer muito mais vezes isso aí, com mais regularidade. Porque ele cria jogada. Isso ele faz. Independente se os companheiros são bons ou não, ele cria jogada. O Neymar de hoje, ou não é o Neymar de 22, de 18, o Neymar de hoje, seria titular do Flamengo? O de hoje, com a Arrascaeta jogando, então, não. Não, eu acho que o Neymar de hoje, fisicamente... Do jeito dele hoje, ele não seria titular, na minha opinião. Ele não faz o que o Arrasca faz nesse campeonato. Fisicamente, mas é por causa eu tô te falando, por causa do trabalho, da parte física do Neymar. Óbvio. A parte física do Neymar hoje, claro que ele não é titular no Flamengo. Mas ele estando bem fisicamente, com a qualidade que ele tem, é ele e o Arrascaeta. Sim, mas tô falando do Neymar de hoje. Eu não tô falando do potencial do Neymar, tô falando o Neymar de hoje. Hoje ele não entrega o que o Arrascaeta entregou nesse campeonato. Não, mas não tá bem fisicamente. Não, aí você tem razão, Rizé. Mas eu também concordo. Mas se você observar, hoje o Vojvoda pensa justamente nisso. Ele arma um time com 3 volantes. O Neymar é quase um centroavante hoje. É um falso 9. Ele abre os dois, né? Ele foi um falso 9. O Guilherme de um lado. Ele defendeu hoje no 5-4 com o Neymar isolado. Porque ele não tá em condições de ficar ali no meio campo, vindo e voltando. Então, Charles, ele entra assim, com o Neymar lá em cima. Só que aí o Neymar, com 10 minutos... Ele vem pra baixo, começa a voltar. Porque não tem a bola, não chega. A bola não chega. É o que eu tô te falando. Assim, seu desenho tático é esse. Mas aí o Neymar fala, caramba, eu vou ficar aqui quanto tempo que eu vou ficar aqui de falso 9? Se põe o Neymar hoje no Flamengo como esse falso 9 com o Arrascaeta... Aí ele deita. Que isso, a bola toda hora no pé dele, você é maluco. Mesmo se pegar não o estando recorte do jogo 100% hoje, fisicamente. Tem algumas bolas que ele pega, que ele faz algumas jogadas assim, até de passe longo, de canhota, de direita e passe longo, mas não vai ser com frequência como é o Arrascaeta, sabe? Porque, de fato, ele não tá bem fisicamente, porque o time... E o entorno, exatamente. Não tô discutindo o talento, a história, o momento. Tô pensando assim... A gente tá discutindo o Neymar hipotético, entendeu? O Neymar hipotético tá em discussão. O campeonato dele hoje é um campeonato quase que irrelevante, o campeonato dele hoje. E o Arrasca é o craque da competição. Mas o campeonato do Santos é a mesma coisa, pô. Sim. Não é que o Santos tá voando, ele entra e estraga o time. O Santos tá mal, o Neymar tá mal também. Perfeito. Eu acho que é uma coisa soma a outra. Então, foi o que eu falei. Eu acho que ele não tá nem ajudando nem atrapalhando. Ele é só mais um hoje, no contexto ruim do Santos no Campeonato Brasileiro. Seria maravilhoso se ele estivesse voando, né, fisicamente bem. Aí ele ia ajudar muito o Santos. A nossa análise no coletivo seria muito, muito diferente. Até acho que o Santos não estaria... De repente, numa zona de rebaixamento, também não acho que não tem time para estar entre os 10 primeiros. O planejamento do Mirassol ano que vem é completamente esse papo diferente. de Flamengo, a gente falou pouco do time vencedor da rodada, que é o Flamengo, né? Sim. O grande vencedor da rodada é o Flamengo, né? O Flamengo pode assumir a liderança na próxima... Ele estava a 2 e agora ele pode... Foi a rodada perfeita. Ele pode assumir a liderança no próximo sábado, né? O quão grave, se é que vocês acham grave, é para o Flamengo hoje tomar esses 2 gols na reta final? Para mim foi muito mais... Para mim, obviamente, é grave, porque mostra uma falta de atenção numa reta final de um jogo. Porque se você tem uma falta de atenção numa reta final de jogo contra Cruzeiro, contra Palmeiras, os caras não perdoam. Teve contra o São Paulo na expulsão do Plata. O jogo estava na mão, 2-1, e o Plata foi expulso e mudou tudo. Mas isso é um pouco o resumo da temporada do Flamengo, né? O Flamengo é um time, na minha percepção, ele não faz 101%. Ele vai sempre 90%. A gente sabe do potencial, a gente olha o elenco, a gente sabe tudo que esse time pode
E o time tá sempre difícil. Você vê as classificações da Libertadores, foi sempre mais sofrido do que devia. E não deveria. Concordo. Porque é um time que tem um super elenco, um ótimo treinador, uma baita estrutura. A sensação que eu tenho, e isso se reflete nos jogos. Porque você fala assim, não, o Flamengo tá lá 3-0, tá tranquilo, jogando contra o Santos. E o time automaticamente vai relaxando, porque ele é tão confiante do que ele tá fazendo, vamos ver ele se não você vai vai falar a no 100%. mesma coisa que eu tô pensando. Mas isso aí, primeiro, é um alerta, de fato, é um alerta diferente do que aconteceu no jogo passado. Não teve jogador expulso, mas é um alerta também pro staff. Sim. Porque o staff também, ele vou começar a mudar, tá 3-0, vou tirar os principais jogadores, tá tranquilo, daqui a pouco, né? Então, assim, acaba sendo um sinal de alerta para todos. E para esse momento, acaba sendo bom. Bom porque você pode ter certeza que o Felipe falou assim, em certos momentos eu não reconheço o meu time. Então ele vai trabalhar isso. Ele vai trabalhar isso. Tava 3-0, beleza, tomou 3 gols, ganhou os 3 pontos, tava tranquilo. Então ele vai trabalhar para não acontecer isso no futuro. Então acaba sendo bom. De certa forma é bom para todos entenderem que não existe jogo. O juiz não apitou o final do jogo, tudo pode acontecer. Por causa desses momentos que a gente sempre fala quando chegam esses dois times que estão já nos últimos anos brigando pelos principais títulos, Palmeiras tem um mental melhor. Palmeiras, ele é mais... Palmeiras não dá essa brecha, o Palmeiras não vacila. Recentemente, com essa situação de Libertadores, classificação para a final da Libertadores, você olhava o comentário da mídia, era que o Palmeiras, que tinha perdido o jogo, passaria, e que o Flamengo, que tinha vencido o jogo, não passaria. Isso aí. Por causa dessas... Na mídia você diz o Sobis. Não, a mídia no modo geral. Os Sobis... Não, a gente tinha mais certeza, de um modo geral, né? que o Palmeiras ia fazer 5 se precisasse e o Flamengo ia ter mais dificuldade na classificação. Isso era unânime. Por causa desses colocava momentos facilidade assim, na classificação do Flamengo, mas tinha muita certeza na classificação do Palmeiras. Eu tinha certeza na classificação do Flamengo. Mas eu concordo com o Sobis quando ele fala assim, o Flamengo vai ter mais dificuldade do que o Palmeiras. E de fato aconteceu, o Flamengo teve mais dificuldade. Seja por causa da expulsão, tudo bem, mas acabou tendo mais dificuldade. O Palmeiras encontrou uma facilidade. O time, assim, foi épico. Uma virada em semifinal acaba sendo muito épico. Mas o Flamengo teve muito mais dificuldade, até pela expulsão. Porque o primeiro tempo do Flamengo parecia o Barcelona nos bons tempos. Sim. Ia ganhar a qualquer momento, ia fazer 2-3. Mas são muitas expulsões mesmo, né? O Flamengo teve... Bom, hoje chegou ao 14º jogo, mas ele encerra a partida contra o São Paulo tendo 6 expulsões em 13 jogos. É bastante, cara. Muito. É bastante. Hoje não teve jogador expulso, o vacilo foi diferente. 2-0, baixou a guarda, levou 2 gols do Santos. Levou um susto à toa. Concordo com vocês que... Contra o São Paulo também, tava jogando super bem contra o São Paulo. Fácil o jogo. Fácil. Aí o Plata foi expulso, tava isso, fácil. Eu acho que é um pouco contra o Bahia, expulsão no comecinho do Danilo, depois outra do Alacian. Alguns momentos em que o Flamengo tem o jogo na mão e de repente dá uma desligada. Aconteceu contra o Estudiantes no Maracanã, contra o próprio Racing. Lá o jogo estava fácil, aí o Plata foi expulso, muda tudo. Agora, na próxima rodada, o Flamengo, pra mim, tem uma chance de ouro, cara. Porque ele vai pegar o Sport. O Sport hoje é presa fácil, certo? Certo. Vai pegar o Sport. E o Palmeiras visita o Santos. Eu acho que a próxima rodada, cara, é uma rodada muito chave. Determinante. É uma chance de ouro. Chave. De assumir depois de longo período. Mas o Flamengo não pode pegar a liderança esquecer, do Palmeiras. que assim, sinceramente, tá? Não pode até ser um discurso fácil de fazer. Mas é um jogo mentalmente complicado. O Sport? Não, porque o Flamengo vai entrar, obviamente, favorito, com tudo o que a gente tem falado. O Sport já rebaixado, não matematicamente, mas já praticamente rebaixado. E pode ser matemático nessa rodada. Nessa rodada. E aí, se o Flamengo entrar nessa de vamos tirar onda, vamos jogar tranquilo, pode ser surpreendido. Por isso que eu acho que essas brechas que o Flamengo dá em reta final de jogos, essa desligada... tem que encarar da forma que você falou. É uma presa fácil? Vai depender do Flamengo. Sabe? Você não consegue imaginar o Flamengo perdendo ponto nesse jogo. A atitude do Flamengo. Tem que jogar com a faca nos dentes. Isso. Sim. Eu acho que essa faca nos dentes falta às vezes pro Flamengo. Essa pegada, entendeu? É um time bom, que é superior à maioria dos times, mas falta essa faca nos dentes. Eu acho que isso o Felipe Luiz ainda não conseguiu ele é fomentar. superior a 18 times, no mesmo nível do Palmeiras, né? Então, é isso que eu tô falando. Se entrar pensando... Entrar assim, não, eu sou muito superior, eu ganho isso aqui a hora que eu quiser. Esquece, não pode ser assim. Nossa, eu acho que é uma chance de ouro, cara. Não é uma chance de ouro, ela é uma chance de ouro. E aí, assim, tô curioso, porque a minha impressão é que depois a tabela se inverte. Aí o Palmeiras tem algumas chances de jogos mais acessíveis. Agora, jogo baba pros dois, a gente mostrou a lista. Eu acho que é só esse do Sport. Depois todo mundo tem algum perigo ali, mas esse do Sport, não dá nem pra pensar em perder ponto. Nem pra pensar. O Palmeiras recebe o Vitória, né?
Sim, mas é um jogo assim, o Vitória tem um pouco mais de vida, não, né? Jogo difícil. E o Palmeiras desfalcado, o Vitória difícil. vivo no campeonato. Difícil. O Vitória tá remando. Né, Ana, para não ter aquele discurso de que, lembra daqueles 3 pontos, ou lembra daquele 2 empate e tal, vacilamos. Se você fizer um mapa do campeonato e do Flamengo e do Palmeiras, se fizer um mapa do campeonato, você olha assim, esse ponto aqui o Palmeiras podia ter perdido. Esse aqui o Flamengo podia ter perdido. Essa análise que é quando você vai fazendo, você vai entendendo a colocação e por que chega nesse determinado momento eles estão exatamente disputando o mesmo campeonato. Porque eles negociaram muito, eles não deram mole. Eu acho que quando o Palmeiras em especial, né? O Palmeiras é um time que está ali ligado o tempo inteiro. O jogo contra o São Paulo do Flamengo mostra que esse time precisa ficar ligado o tempo inteiro. Porque ele não pode desligar. Ele desligou contra o São Paulo num jogo que ele estava controlando, estava bem. E hoje é a mesma coisa. Hoje era para ele fazer até mais. Perdeu o pênalti, teve outras chances. Mas é um time que tem que ser mais ligado, sim. Tem que jogar mais com a faca nos dentes. Essa brecha que não pode dar contra o Sport. A situação é sinistra do Sport, todo mundo já sabe. Agora, se entrar achando que em algum momento... Aí o Sport pode até dar o jogo. Acho que vocês estão dando crédito demais. Não. A gente tá falando do Flamengo. O Flamengo, é o jogo chave. O Flamengo, ele... Você tem razão nisso. O Flamengo, em determinados momentos, ele dá uma desligada. Esse é o típico jogo que ele pode desligar. O ideal é que ele não desligue. Lá vai estar lotado o estádio. Vai estar lotado, torcida do Flamengo. Do Flamengo. Do Flamengo vai lotar o estádio. Do Flamengo concordo. O Flamengo vai lotar o estádio. Do Flamengo vai lotar o estádio. Vai ter 20 mil torcedores do Flamengo lá. E o Flamengo, se jogar mal, vai meter 3 no Sport. Também acho. Esse é um pensamento meu com todo respeito ao Sport, mas assim... Também acho. O último jogo do Sport foi bem pra caramba, aí tava ganhando de 2-0 e infelizmente teve uma falha do goleiro, aí depois tomaram 4 gols, gente. O mental desses caras estão abaladíssimos, já perderam tudo, infelizmente. Não, mas não tem a ver com a atitude que o Flamengo tem que colocar no jogo? Sim, mas aí a situação não é essa, a situação é a falta de atitude do Sport. Tá aí, galera, o fechamento, deu tudo certo essa rodada pro Flamengo. E, no sábado, dia 15, o Flamengo assume a ponta porque o Santos vai empatar ou ganhar do Palmeiras dentro da Vila, porque o Palmeiras vai estar desfalcado e o Flamengo vai ganhar do Sport, pode apostar, e assumiremos sim a ponta, e a gente não larga mais, só levanta a taça lá na 38ª rodada. Pô, que jogo! Jogasse Neymar, sumiu, ele achava que ia fazer o mesmo que fez na Vila, no Maraca é diferente, amigão, 70 mil pessoas lá apoiando do início ao fim. O Flamengo deu aquela cochilada, achou, até eu achei, a torcida e todos acharam que já estava resolvido 3-0 e deu aquela cochilada ali. Não é para acontecer, é foco os 90 minutos mais os acréscimos, fazer o básico bem feito, é simples, mas deu certo, era o que a gente precisava, foi protocolar e ponto. Aí logo mais o Palmeiras perde o Mirassol 2-1. Tentaram dar uma forcinha pra ele, né? Porque aquele gol lá foi falta, sim, do Flaco Lopes em cima do goleiro do Mirassol. Mas não deu. Quando tem que acontecer é assim mesmo. E parabéns ao Flamengo e a todo o time. E vamos pra cima, beleza? O vídeo é só, se inscreva no canal, ative o sininho, ajuda com like, compartilha, comenta, dê a sua opinião e dá-lhe Mengão. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.